Amados irmãos e irmãs, nos encontramos hoje no 27º domingo do tempo comum e certamente esta exclamação, essa exortação dos discípulos a Jesus, em algum momento da nossa vida, nós também em alguma oração, em algum momento de dura provação, a gente também já professou ao Senhor: Senhor, aumenta a nossa fé. Na realidade, este pedido dos discípulos veio depois de uma longa caminhada. Os discípulos estavam subindo a Jerusalém com o Senhor. Eles estavam voltados com o Senhor e durante este percurso a Jerusalém, muita coisa Jesus ensinou para eles. O valor da renúncia, o valor da entrega, o valor da cruz. O Senhor ensinava também a não deixar que os bens materiais fossem o principal na vida de um cristão. Domingo passado nós ouvíamos isso, né? Que tínhamos que superar a indiferença, os abismos que às vezes criamos em nossas vidas, na nossa relação com o outro. Então veja, as exigências eram grandes. Por isso os discípulos disseram para o Senhor: Senhor, aumenta a nossa fé, vem em nosso auxílio. Olha, os discípulos souberam procurar o Senhor dentro de um contexto importante. Muitas vezes, diante da nossa dificuldade, o que a gente faz? Foge, tem medo, ou às vezes conta do nosso problema para tantas pessoas que não vão conseguir resolver. Nós precisamos aprender a viver também as nossas dificuldades, os nossos problemas, do ponto de vista espiritual. Olha, hoje nós nos encontramos numa sociedade cada vez mais fragilizada. Hoje o ser humano perdeu a capacidade de lidar com os seus conflitos, de lidar com os seus problemas. Diante da dificuldade, muitos acabam caindo em depressão, outros com síndrome de pânico. São doenças da alma que interferem diretamente a nossa vida, diretamente o nosso modo de agir. Mais do que nunca nós precisamos recuperar o valor da espiritualidade para que internamente sejamos capazes de nos fortalecermos para enfrentarmos aquilo que vivemos externamente. É aqui que está o grande problema. Por favor, eu não quero menosprezar as ciências psicológicas nem psiquiátricas, mas eu quero dizer que a espiritualidade ajuda e muito a nos fortalecermos diante das provações, diante das dificuldades, para correspondermos àquilo que o Senhor espera de nós. Problemas a humanidade sempre teve. Por que hoje não sabemos mais lidar com ela? É prova de que a fragilidade está em nós e não na complexidade das situações que nós enfrentamos no dia a dia. E o que é pior, os problemas são extrínsecos a nós. Eles estão fora de nós. Com a nossa incapacidade de lidar com eles, nós trazemos eles para dentro de nós. Aí, meu filho e minha filha, nosso problema dentro de nós promove muito estradalhaço dentro de nós. Nos impede de dormir bem, nos impede de viver em paz, nos impede de uma série de coisas. Dentro de nós deveria reinar a fé, e essa fé nos faria forte para enfrentar as batalhas que estão fora de nós. Mas nós vivemos hoje uma confusão tão grande que a gente já não sabe mais diferenciar. É tudo a mesma coisa, é tudo desesperador. E aí quando eu olho e não vejo mais soluções, eu acabo me afastando do Senhor, se não muitas vezes culpando até mesmo o Senhor. A oração que nós vemos na primeira leitura, o profeta Abacuque fazendo, certamente muitas vezes nós também já fizemos. Ele começa a dizer: Senhor, o Senhor não vai me atender não? Até quando eu vou gritar, olha essa violência, sem que o Senhor me socorra? Até quando eu vou ver iniquidade, vou ver maldade, distribuições de prepotência estão à minha frente? Senhor, como é que é isso? Já teve gente que eu atendi que chegou em mim e falou assim: Padre, eu não acredito em Deus. Por quê? Se Deus existisse, como é que o mundo pode ser tão cruel? Como é que pode ter tanta maldade, tanta violência? As pessoas querem culpar a Deus pelos frutos da nossa liberdade, do nosso livre-arbítrio. Portanto, filhos, Deus, Ele entende que a humanidade está do jeito que está, mas Ele nos ama tanto que Ele preferiu correr o risco do amor. Sabe qual é o risco do amor? Criar e nos chamar à comunhão, mas nos deixar livres para que, na nossa liberdade, a gente escolha corresponder ou não a esse amor. A liberdade é um risco. Tem gente que ama, mas deixa o outro preso.
Não vai muito longe, não faz muito isso, não, isso não pode, isso, aquilo, que é isso? Confie no amor. O amor gera laços para a eternidade. Como que é aquela frase? Amo e deixo livre tudo que amo. Se voltar é porque me corresponde. Se não voltar é porque nunca me amou. Essa é a grande realidade. E o profeta ali desesperado, falando com Deus: o senhor não está vendo? Ele falou: pega aí uma tábua, vamos lá que eu vou te dizer algumas coisas. E ele termina dizendo isso: olha, quem não é correto vai morrer, mas o justo viverá pela sua fé. Olha só, diante das dificuldades, diante das adversidades, qual é o papel do cristão? Viver pela fé. Viver pela fé, meus filhos, significa isso: trazer em si aquela paz e a presença de Deus tão forte, mas tão forte, que eu tenho a confiança que eu posso continuar seguindo adiante. Nós não podemos importar para nós os problemas de toda a humanidade. Nós precisamos exportar a nossa fé para conseguirmos enfrentar essas realidades com muita clareza, mas sobretudo com a bênção e a graça de Deus. É isso que nós precisamos ter consciência, meus filhos. O mundo pode estar caindo. Se eu estiver bem com Deus, se eu estiver em graça com Deus, eu estarei pronto para enfrentar tudo. Não existe prova difícil, existe aluno mal preparado. Não existe cruz que você não consiga carregar. Existe cristão que não está preparado para carregar a cruz. Essa é a verdade. E assim como o professor no dia da prova ele precisa ficar em silêncio para o aluno crescer tanto para ele conseguir expressar aquilo que ele aprendeu, quanto se ele não aprendeu ou não estudou, ele precisa também colher os frutos da sua responsabilidade. Deus também age do mesmo jeito. Ele silencia porque ele confia. Se Deus está em silêncio na sua vida, é porque Ele confia que você saberá encontrar a resposta correta. Ele confia que você conseguirá, com a sua graça, fortificado pela sua fé, que você vai conseguir se superar. O problema é que nós estamos numa sociedade tão assistencialista que nós não somos nem capazes de aprender a crescer com a dificuldade e com o sofrimento. Por isso São Paulo disse na segunda leitura a Timóteo de maneira bem clara: meu filho, preste atenção, olha, reaviva a chama do dom de Deus que você recebeu por imposição das minhas mãos, reaviva a graça de Deus no seu coração. Deus não nos deu um espírito de timidez, mas de fortaleza, de amor e de sobriedade. Não te envergonhes do testemunho de nosso Senhor. Muitas vezes nós vamos enfrentar situações em que as pessoas vão nos achar bobos, ingênuos. Não, nós sabemos em quem nós colocamos a nossa esperança. Se talvez hoje você se encontra fragilizado diante de uma dificuldade, ou do seu contexto histórico que você está vivendo, é momento de se deixar reavivar, é momento de fazer uma reforma interna, é momento de deixar Deus ocupar o espaço dele no seu interior, para gerar comunhão e consciência de que Ele está ao nosso lado. Filho e filha, tem muita gente que com o passar do tempo deixa a sua chama da fé se apagar, diminuir, e aí quando isso acontece a gente encontra um monte de erros na igreja, porque a igreja é assim, porque o padre é daquele jeito, porque fulano coordenador é assim. Olha, chega de encontrar desculpas para não fazer aquilo que só você pode fazer por você. Ter fé nada mais é do que darmos uma resposta a Deus que se revela para nós. Deus se manifesta na história da salvação, Deus se manifesta na nossa vida, Ele derrama o seu amor por nós. O que Ele espera de nós? Resposta. Quando você fala para alguém, quando você conta algo para alguém, o que você espera? Que essa pessoa acolha, que essa pessoa responda. Deus é do mesmo jeito. A fé é a nossa resposta a Deus, que se manifesta ao longo da história e se manifesta na nossa vida. Mas eu não estou vendo nada, padre. O problema é seu. Você precisa resolver isso. Se você não está vendo, é porque falta também um esforço e uma busca da sua história. Padre, mas eu duvido. Louvado seja Deus. A dúvida é uma coisa boa. A dúvida depende. Ela é boa quando eu vou atrás das minhas respostas. Não adianta eu ficar na dúvida e tentar desconstruir tudo aquilo que já existiu até hoje. Ou eu vou a fundo para que minha dúvida me leve a uma profundidade da fé, ou então vou ficar sempre no rasinho, sempre reclamando, sempre indiferente.
Então veja, filhos, reavivar essa chama da fé. Os apóstolos fizeram o que muitos de nós não fazemos, percebendo a complexidade daquilo que era, o grau de exigência que era seguir Jesus, subindo para Jerusalém, subindo para a paixão do Senhor, o maior gesto de entrega do nosso Deus por nós. O que eles fizeram? Senhor, eu preciso de fé. Para viver tudo isso eu preciso de fé. Aumenta a nossa fé, Senhor. Nos ajude, vem em nosso auxílio. Veja, diante dos seus problemas, às vezes você não precisa pedir para Deus te tirar deles. O cristão não é aquele que fala, Senhor, tira a cruz da minha vida. O cristão é aquele que fala assim, Senhor, esteja comigo neste momento. Senhor, seja o Senhor a minha força. Me ajude a carregar a minha cruz. Me ajuda a caminhar para onde o Senhor espera que eu esteja. E assim os discípulos falaram, aumenta a nossa fé. E aí Jesus ainda vai ensinar para eles, olha, aumentar não é questão de aumentar não. Fé não é uma questão quantitativa. Fé é uma questão qualitativa. Você não precisa de muita fé, você precisa de uma fé viva. Você precisa de uma fé nova. Você precisa dessa consciência de que se Deus estiver com você, você pode acreditar só um tiquinho, mas você vai conseguir enfrentar inúmeras situações. Foi isso que o Senhor disse. Você com uma fé, você é capaz de tirar uma moreira daqui, com sua raiz e tudo, e plantá-la ao mar. O Senhor diz que a fé é capaz de tirar raízes que nos prendem, que nos deixam estáticos, e a fé é capaz de nos levar aonde nós precisamos estar. Seja livre para acreditar, seja livre para buscar nosso Senhor, seja livre para se deixar conduzir por Ele. Às vezes a gente quer ter muita segurança de tudo aquilo que acontece na nossa vida, não tem como, isso é impossível, mas a fé vai nos fazer confiar que aonde estivermos, Deus estará conosco. Mas não basta ter fé, meu filho, não basta só você ter o Senhor ao seu lado para enfrentar o que você precisa enfrentar. Você precisa ter a consciência também da sua pequenez. Por isso Jesus termina o evangelho de hoje dizendo, olha, quando vocês fizerem tudo o que tiverem feito, tudo aquilo que eu mandei, vocês têm que trazer em si uma concepção. Somos servos inúteis, fizemos o que devíamos fazer. Sabe qual era o problema? Até então a fé judaica ela era resumida simplesmente na obediência aos preceitos judaicos. O que era a fé? Era obedecer às leis. Imagina, hoje são 10 mandamentos. Eu não vou perguntar se você sabe todos de cor para a gente não passar vergonha. Mas os preceitos judaicos na época eram mais de 500. Imagina, 500 normas religiosas. Como é que você daria conta de viver tudo isso? Ou se hoje a gente não lembra 10 de cabeça, imagina. Então aqueles que conheciam, aqueles que tinham o poder do conhecimento sobre isso, se achavam, os fariseus, os mestres da lei, se achavam super importantes, se achavam os melhores de tudo, e eles eram bons. Jesus está querendo dizer assim, oi, presta atenção, quando a gente vive com Deus, a gente tem que entender que no máximo nós somos instrumentos. Deus utilizou da nossa fé para realizar aquilo que precisava realizar. E se eu não tivesse, alguém realizaria isso. Hoje cedo o padre passou mal. Terminei a primeira missa aqui, 7h30 da manhã, arrastado. Uma crise de enxaqueca assim, ela não manda aviso, né? Quando ela chega de vez. Chegou, comecei a passar mal, tinha um batizado ainda depois da missa. Fui, passei mal, minha enxaqueca dá ânsia de vômito, é terrível. Fui, terminei a missa com toda a classe, esperei todo mundo sair, usei o banheiro. Voltei, celebrei o batizado. Tinha ainda uma fotógrafa que queria tirar tanta foto que eu falei, minha filha, basta, pelo amor de Deus. Só mais uma parte. Chegou um momento e falou assim, minha filha, eu estou passando mal, estou indo embora, tchau. Peguei a criança, dei para a mãe, ó, aqui, fica com Deus. Aí eles entenderam. Pois usei o banheiro de novo, fui para o hospital, arrumei um padre, celebrou as missas da manhã tranquilo. Missa das 10, das 11h30. Todo mundo preocupado, como é que vai ser, padre? Olha, mas uma missa com as crianças, né? Que é mais fácil encontrar um padre que conheça física quântica do que tenha facilidade de celebrar uma missa de criança, né? Ainda mais as nossas, que são tão silenciosas e contemplativas, que chega a dar gosto, né? Você sai daquela missa assim com uma paz interior, dizendo, só Jesus para fazer esse tem frutificar. Que se não for Ele... Sabe que teve vezes já que eu duvidei, né?
até mãe filmar o filho dele ensinando. Esses dias a mãe filmou e me mostrou a filha dela fazendo a bênção com água benta, que nem o padre faz na missa. Pegou a boneca, botou 3 bonecas sentadas, uma com um baldinho, botava a mão no balde e falou assim, como que é? És água viva, é vida, chuê, chuê, chuá. Olha só, que fé linda! Estão se habituando com as coisas de Deus, estão conhecendo. Olha que bonito. Criança cantando musiquinha da missa, dando bronca no pai, vamos rezar. O padre falou que essa semana tem que rezar. Vem cá, dá a mão, vai, pega a mão. Olha o processo bonito que nós estamos vivendo. As crianças passaram a evangelizar os pais. Já imaginou? Pois uma vez uma mãe veio me falar, falou assim, padre, eu vou confessar uma coisa para o senhor no final da missa. Eu não ia vir na missa não, viu? Mas olha, minha filha levantou, tinha perdido a hora, quando eu vi um relógio que era tarde, eu falei, não, nós não vamos encontrar lugar para estacionar, deixa quieto. Padre, você acredita que minha filha começou a chorar? Eu quero ir na missa, chorou. Eu fiquei olhando para aquela mãe e falei assim, meu Deus, eu não sei o que é pior. Uma criança ter que chorar para ir na missa, ou a mãe ter a cara de pau de ainda contar para o padre. A coisa é triste, né? Ela que deveria ter dado o exemplo, deveria trazer, deveria fazer tudo, não fez. E olha, por que eu estou dizendo isso? Porque não fui eu, foi outro padre. E a missa foi tão boa quanto. Escutei inúmeros testemunhos de crianças falando, aquele padre é legal também. Louvado seja Deus. Louvado seja Deus. Na vida nós somos apenas instrumentos. Quem somos nós para queremos deter Deus dentro das nossas qualidades, dentro das nossas potencialidades? Somos apenas instrumentos, nada mais. Portanto, meus filhos, quando você sair vitorioso em suas batalhas, deixando sua fé sendo íntegra, você vai conseguir expor isso para fora de si, pronto para enfrentar tudo. E isso precisa gerar em nós um reconhecimento. Não somos nós quem somos bons. Como Deus é grande, como Deus é amor, e não abandona os seus filhos em nenhum momento de suas vidas. A liturgia de hoje é muito clara, filho e filha. Deixa de reclamar daquilo que você está vivendo externamente. Conserve sua vida interior. O justo vive pela fé. Não importa aquilo que iremos enfrentar, a fé vai nos fazer passar por todas essas batalhas. Precisamos sim deixar Deus reavivar em nós a chama do seu dom, do seu amor, da sua misericórdia. E com a certeza da presença do Senhor dentro de nós, nós seremos capazes de vencer todas as dificuldades. Seremos capazes de transportar amoreiras. Mas sobretudo precisamos transportar para dentro de nós a humildade. É aquilo que nos fará sempre servos e reconhecedores da graça e do amor de Deus em nós. Vamos fechar os nossos olhos? Diante disso que o Senhor nos propõe nessa liturgia, qual é a sua resposta? O que é que você tem para dizer para Deus hoje? É você hoje que precisa pedir para Deus, aumenta a minha fé. Ajuda-me, Senhor. Perdão pelas vezes que eu peguei esses problemas externos e coloquei dentro de mim mesmo. Pelas vezes que eu trouxe para dentro da minha vida, dentro da minha casa, situações que não precisariam ser vivenciadas ou enfrentadas. Ajuda-me, Senhor. Ajuda-me. Eu só preciso do Senhor. Perdão pelas vezes que diante da prova eu reclamei, eu murmurei. Eu não fui capaz de acreditar. Eu tive dificuldade, Senhor, de te enxergar. Eu quis te responsabilizar muitas vezes por tudo aquilo que eu estava enfrentando, passando. Nessa noite eu reconheço, Senhor, que o Senhor sempre esteve ao nosso lado. Perdão pelas vezes que eu não permiti reavivar a chama do seu dom na minha vida. Pelas vezes que eu fiquei tímido, ingênuo, não fui capaz de colher do Senhor o espírito de fortaleza, de amor, de sobriedade. Ajuda-me, Senhor, a conservar a minha fé, mas sobretudo uma fé viva e renovada, uma fé de graça, uma fé que é resposta ao teu amor, que é resposta à tua misericórdia. Trabalhe o nosso interior, Jesus, nos faça fortes, renovados, fortificados. Não importa o que enfrentaremos, não importa, Senhor, aonde estaremos, se o Senhor estiver conosco, estaremos sempre prontos para lutar, para combater, sobretudo para testemunhar. Ajuda-nos, Senhor, ao invés de trazermos os problemas externos para dentro de nós mesmos, nos desestabilizando, ajuda-nos, Senhor, a transportar a nossa fé para fora de nós. Que a sua presença na nossa vida, que aquilo que acreditamos se torne testemunho, fonte de graça, fonte de transformação na vida dos irmãos, e que nos dê sobretudo a consciência
que somos servos inúteis, somos apenas instrumentos. Fazemos aquilo que devíamos fazer. Ajuda-nos que esse testemunho esteja dentro de nós, nos conscientizando de tudo aquilo que o Senhor espera de nós. Que nossa Mãe Maria Santíssima interceda junto a Deus por nós. O nosso padroeiro, Divino Espírito Santo, nos ilumine. Conscientes que o justo vive pela fé, sigamos confiantes, porque o Senhor sempre estará conosco. Assim seja. Amém.